Vejam bem, a nossa programação de estudos, desde o início do semestre, nós vimos numa primeira aula um estudo sobre Allan Kardec. A Nara o fez, não é, com muita clareza, mostrando todo o desenvolvimento de Allan Kardec até a consumação do lançamento da codificação da doutrina espírita. Depois nós tivemos a oportunidade de estudar o movimento espírita, que é o que os homens fazem da doutrina espírita. Depois trabalhamos as ideias relativas à ciência, filosofia e religião e entramos a partir daí nas obras básicas da doutrina espírita. E só estudamos as obras básicas. E um estudo muito superficial, porque o tempo é pequeno. Na próxima semana, teremos ainda a complementação das obras básicas, com a apresentação de O Evangelho segundo o Espiritismo, que será feito pelo Gilson. Mas, nesse contexto, e pegando o gancho de tudo aquilo que o Gilson comentou na sua aula sobre o movimento espírita, nós temos uma necessidade de falar um pouco sobre a literatura espírita, o caminho que ela percorreu e como ela se consolidou. Porque a literatura espírita, ela está muito vinculada ao movimento espírita. Se vocês perceberam o que o Gilson apresentou na aula que ele fez logo no início do nosso semestre. Mas para iniciar o nosso estudo, eu vou fazer logo uma pergunta que vocês podem até responder no nosso chat. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, e ela está aí escrita na nossa tela, no nosso slide. Você gosta da literatura espírita? Escreva a resposta, que depois Jamira e Nara e também a própria Patrícia, se desejarem, elas estarão respondendo não, fazendo os comentários das respostas que aparecerem aqui no nosso chat. Mas além desta pergunta que eu coloquei aqui, se você gosta da doutrina ou da literatura espírita, eu ainda queria saber de vocês. Qual o gênero de livro espírita que mais lhe atrai? Você gosta mais da literatura no campo científico? Você gosta mais da literatura no campo religioso? Você gosta mais da literatura que versa pela natureza filosófica? O que você gosta mais? Escreva também aí, porque a sua participação também é elemento de grande valia para tudo aquilo que nós estamos realizando aqui no nosso estudo. E eu conto com a participação de todos vocês. Mas eu vou continuar agora com a minha apresentação. E, de repente, eu dou uma paradinha lá e pergunto aí para Nara, para Jamira e para Patrícia, tem gente que respondeu? E aí elas vão falar para mim. Muito bem, meus irmãos, vamos lá, então. A literatura espírita. Este artigo, ele está numa plataforma, que é a plataforma Cielo, vocês poderão encontrar. Foi um estudo feito pela professora Ana Cláudia da Silva, é uma professora de estudos literários da Universidade de Brasília. E é um estudo recente, porque ele foi feito em 2019. Nós temos aí 2 anos, então ele está bem ainda está bem quente, porque saiu do forno não tem tanto tempo. E o estudo dela foi uma pesquisa sobre quem lê livros espíritas. Esta pesquisa envolveu 15.619 pessoas participaram dessa pesquisa. Vejam, é um volume muito grande para uma pesquisa. E uma pesquisa feita não por um órgão de pesquisa, mas por uma única pessoa. E destes resultados desta pesquisa,
ela chegou a algumas constatações. Vejam, o número de pessoas que responderam em função do sexo, quase 65% eram do sexo feminino, 23% do sexo masculino, e ainda tínhamos um grupo aí de respostas diversas. Também a respeito das obras. Então, vejam, 82% daqueles que responderam, dos 15.619, colocaram que o gênero de leitura são as obras básicas. 77%, praticamente, informaram que são estudos doutrinários. 48% ainda trabalham com romances, contos. Então, vejam, olha como a literatura espírita é lida. Dentro deste universo, ainda, ela buscou conhecer quais eram as obras que mais eram lidas. Então, vejam, quase 5.000 dos 15.619 obras básicas da codificação. O nosso querido livro Paulo e Estevão estava em segundo lugar, com 2.400 pessoas praticamente. Vejam, depois há 2.000 anos, Nosso Lar está aí em quarto lugar, não é? Depois vem o livro Violetas na Janela, da Patrícia, aí vem Renúncia, de Emmanuel, Boa Nova, que nós acabamos de citar aqui, recordando Humberto de Campos. Depois temos a obra A Caminho da Luz, Memórias de um Suicida. Vejam, que pesquisa que nos chama a atenção e nos mostra a penetração da doutrina espírita, ou melhor, da literatura espírita. Estamos trazendo também aqui, não como divulgação do site para que vocês entrem, pesquisem, mas porque ele nos mostra um dado que é interessante. Tá? A FEB, ela nos diz que ela possui 300 livros já em formato eletrônico, que são os e-books. 300 livros. E mais de 600 livros, 600 títulos impressos. Vejam, o volume é muito grande. Nós trazemos aqui uma informação que é a respeito da Lei de Direitos Autorais, né? Que é a Lei 9.610, que a própria FEB, nesta página, chama a atenção, mostrando que só ela tem o direito de editar, de modificar as obras por ela publicadas, não é? Dentro de uma lei que existe dentro do nosso país e que deve ser observada por todos nós. Nós, inclusive, agora colocamos as nossas citações, seguindo, inclusive, não é? O que a legislação exige de todos nós. Neste site, tá, que é um site que divulga obras em formato PDF, obras que foram digitalizadas por eles, nós verificamos aqui, tá, que essa biblioteca virtual espírita, eles têm lá 2.814 livros que podem ser acessados para leitura. Vejam, a literatura espírita penetra em diversos campos. Nós temos ainda, nesta pesquisa, eu busquei, e isso aqui é a plataforma que fornece as vendas da Amazon, para ver também como é que estava a venda dentro desta plataforma, que é de vendas virtuais. E nós encontramos aqui, vejam, o livro mais vendido pela Amazon é esta obra aqui, de Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. E é muito pertinente em função do momento que nós estamos passando, a necessidade das pessoas de conhecer, de saber um pouco mais a respeito destas mudanças. Mas nós temos lá também, vejam, o quarto livro mais vendido na Amazon é o nosso querido Livro dos Espíritos. O quinto livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa maior necessidade, como a mãe Zeferina diz. E o oitavo livro mais vendido é o livro Caminho, Verdade e Vida,
de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então vejam, a literatura espírita caminha em diversos campos e nós temos aqui a resposta da sua penetração. Mas vamos lá. Se nós pegarmos ainda a série André Luiz, olha, meus irmãos, que é para nós, não é? O descortinar do mundo espiritual, o livro Nosso Lar foi o livro mais vendido do século XX. Vejam, o livro mais vendido do século XX, livro espírita, evidentemente, não é? Foi a obra Nosso Lar, obra de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. São coisas que a gente precisa conhecer um pouquinho quando fala de literatura espírita, meus irmãos. Mas vamos lá. Eu montei uma linha do tempo para que a gente entenda um pouquinho a respeito da questão, não é, do caminho da literatura espírita. Nós vamos mostrar aqui algumas figuras, vocês estão vendo? Olha, Kardec, Amélie Boudet, mais uma série de outras. E todas essas figuras têm relação com a literatura espírita, através do tempo. Tudo começou aqui. Tudo começou com Kardec. A gênese do processo está ali, com o lançamento e a codificação da doutrina espírita. Depois nós temos ali o centro da intelectualidade da França, com escritores que nós veremos aqui e que tiveram uma grande influência. Depois nós temos uma linha divisória que marca um período e uma mudança, que é o coração do mundo, a chegada do movimento espírita ao Brasil e também a literatura espírita. E nós temos aqui com Chico Xavier o que nós podemos dizer que foi a completude de todo esse processo, a culminância de todo esse processo com Francisco Cândido Xavier. Então vamos caminhar um pouco nesta linha. Nós podemos dividir esta literatura espírita antes e depois de Chico. E podemos fazer isso com clareza, sem medo de errar. Antes de Chico, nós vemos os três aspectos de ciência, de filosofia e de religião sendo abordados e interagindo, porque o próprio Kardec disse que a doutrina espírita era ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. E nós temos também escritores que atuaram nessa área: Leon Denis, Gabriel Delany, Rustem e Camille Flammarion. Mas, a partir de Francisco Cândido Xavier, nós verificamos a abertura do mundo espiritual e também a complementação da obra de Allan Kardec. Nesse período anterior, nós vemos trabalhos também que dão subsídio e apoio para as obras da codificação, mas a abertura e a complementação delas, só com a obra de Francisco Cândido Xavier. Vamos continuar. Nós não podemos deixar de falar de Allan Kardec e de Amélie Boudet, porque é o próprio Kardec que cita que minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa. Então, a obra de Kardec, de toda a codificação, da consolidação do trabalho das 5 obras, teve o apoio da sua esposa, que foi Amélie Boudet. E Amélie Boudet, mesmo depois do desencarne de Kardec, continuou envolvida no movimento espírita diretamente e influenciando esse movimento espírita. Para se ter uma ideia, em 1868, ela assume e coordena a revista e a livraria espírita que Kardec havia fundado. Em 1869, ela constitui a Sociedade Anônima do Espiritismo.
e depois, em 1873, ela muda o nome da sociedade para a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Então, a literatura espírita deve muito também a Amélie Gabrielle Boudet. Mas vamos continuar. Falamos dos autores encarnados antes do Chico e citamos o Rustem. E o Rustem trouxe uma colaboração muito valiosa também para todos nós, que foi os seus 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos e a própria obra de Rustem entra dentro daquela linha que o Gilson falou dos conflitos do movimento espírita. Mas Kardec, se referindo a essas obras na Revista Espírita de 1866, ele disse: é um trabalho considerável e que tem para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Então, veja, Kardec diz que a obra de Rustem não tem nada contra aquilo que está contido nas obras do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e também em O Evangelho. Nós temos aqui também o outro escritor, que é Leon Denis. E Leon Denis teve uma participação, não é, muito pujante no movimento espírita e na consolidação das obras espíritas. Nós temos aqui algumas delas. Chamamos a atenção para esta obra No Invisível, que é, na verdade, uma abordagem, não é, como é o Livro dos Médiuns, tratando das questões da mediunidade. Estas 2 obras também, Depois da Morte e Cristianismo e Espiritismo, mas é nesta obra, O Grande Enigma, que Leon Denis desenvolve o seu pensamento em torno da figura de Deus. E esta obra será muito comentada numa aula que vocês ainda terão a oportunidade de participar. Também temos o Gabriel Delany, que traz obras como A Reencarnação, O Fenômeno Espírita, que nós devemos ler, analisar, porque os conteúdos são bastante relevantes para todos nós. A figura de Ernesto Bozano, com esta obra, A Crise da Morte, que já foi objeto de estudo nosso, inclusive de cursos. Tem muito dela nos nossos cursos públicos de terça-feira, que trata da Sala Morte, com casos retirados dessa obra, A Crise da Morte. Temos também o William Crookes, o cientista inglês, que pesquisou e estudou a materialização, e nesta obra Fatos Espíritas, ele descreve as experiências realizadas com o espírito Kate King. E temos ainda o italiano César Lombroso, que também nos deixou esta obra, Hipnotismo e Mediunidade. Vejam, este período, antes do Chico, nós temos aí uma quantidade de autores e de obras que trazem também um cunho muito valioso para o nosso estudo, tanto no campo da ciência, da filosofia, como da religião. Temos aqui também o Camille Flammarion, que citamos, e que nesta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos comenta que ele abriria as cortinas do mundo desenhando as maravilhas das paisagens celestes e cooperando com a codificação kardeciana. E Camille Flammarion fez isso com esta obra, por exemplo, Pluralidade dos Mundos Habitados. Outras obras também foram escritas por ele, mas citamos essa aí. Uma outra que será lembrada também muito na aula que vocês assistirão e que terá uma relação muito com a obra O Grande Enigma, do Leon Denis, é a obra Deus na Natureza, que a Rosemary tratará também com citações na aula sobre Deus. Mas chegou aquele momento que nós falamos da divisão. Saímos lá do centro da cultura, que foi a França,
E a árvore do Espiritismo, ela então é transportada para o Brasil, é uma transposição. Chegando aqui no Brasil, nesta obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós verificamos a narrativa de duas eleições que ocorreram no infinito. Uma delas foi para a vinda de Kardec, e esse chamamento foi feito direto pelo Cristo a Kardec. E vemos uma outra, que foi quando da preparação do reencarne de Bezerra de Menezes, esta feita pelo espírito Ismael, que é o grande protetor do nosso país. Mas continuando então essa caminhada aqui nos solos da pátria, não é, do Cruzeiro do Sul, da pátria do Evangelho, conforme descreve a obra Brasil, Coração do Mundo, mas que para ser pátria do Evangelho ela exige o trabalho e o esforço de cada um de nós, nós vemos a chegada do movimento aqui no Brasil e um caminho que deveria ser construído. E aí nós temos Teles de Menezes. Teles de Menezes, ele fundou o primeiro centro espírita do Brasil. Mas o nosso foco hoje não é o centro espírita que ele fundou, e sim o primeiro periódico espírita do Brasil, que foi o Eco de Além Túmulo, fundado em julho de 1889. Estas duas, tanto o Centro Espírita como o Eco de Além Túmulo, foram comentados por Allan Kardec na sua Revista Espírita. Tamanho foi a repercussão deste fato, não é, para todo o mundo. Até eu vou aproveitar. Ô, Jamira, alguém respondeu aí a pergunta que eu fiz? Respondeu sim, Edilson. Então me Por diga aí, exemplo, Jamira. o professor Germânico, ele disse que sim, ele gosta, né? E importante conhecer a nossa realidade físico-espiritual. Temos também aqui a Francilene. Sim, é muito importante para a nossa evolução. É uma cartilha para bem viver enquanto encarnados. Temos mais, pode mais? Pode ler mais um, Jamira. Ah, o Sandro Márcio. Eu gosto, sempre que posso, leio. Atualmente leio A Casa do Silêncio, um romance muito intrigante. Muito bem, é isso mesmo, meus irmãos. Então vamos continuar aqui. Nós temos aqui os primeiros tempos, né, no Brasil, nós temos aqui a fundação da Sociedade Espírita, né, Sociedade de Estudos Espíritas, não é? Deus, Cristo e Caridade, que mais tarde foi consolidada, não é, como a base da Federação Espírita Brasileira. E temos aí o início, em 1883, da publicação de O Reformador, que foi fundado por Augusto Elias da Silva. O Reformador, ele é publicado até hoje pela Federação Espírita Brasileira. Nós temos aí, não é, a imagem do Reformador e de Augusto Elias da Silva, que foi o seu fundador, não é, que trabalhou aí pela publicação do primeiro exemplar deste periódico espírita. Temos aqui também a figura, não é, do Dr. Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, e a federação teve um papel muito grande, como já dissemos, na questão da divulgação da obra espírita no Brasil e também fora do Brasil, porque muitos livros que são aqui produzidos são traduzidos para outras línguas e encaminhado até mesmo gratuitamente para outros países, para outras instituições que muitas vezes não têm condições de fazer a compra. Mas preparando esse caminho, nós temos algumas figuras, não é, que nós não podemos esquecer. Uma delas é Bittencourt Sampaio, que foi membro daquela Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. O Antônio Carlos Travassos, que foi o tradutor da primeira edição de O Livro dos Espíritos e que foi o responsável de entregar um exemplar desta obra para Bezerra de Menezes. E temos o Dr. Guilhom Ribeiro, que citamos aqui na nossa abertura, que foi
tradutor e presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas vamos lá. Bezerra de Menezes é uma figura que nós não podemos esquecer. Pelo trabalho da consolidação que ele fez da doutrina espírita no Brasil, e nós devemos muito a ele, não é? Não é? Lembramos aqui quando ele se proclamou, não é, espírita. Imagine isso em 1884, diante de uma plateia de mais de 2.000 pessoas. Imaginem isso, um homem público como ele era. Foi presidente da Federação Espírita por 2 mandatos, foi vice-presidente também, foi presidente da Casa de Ismael, mas na parte dos estudos, ligado à literatura espírita. Ele foi responsável por iniciar na Federação Espírita Brasileira o estudo metódico de O Livro dos Espíritos. E depois, em 1895, quando ele assume pela segunda vez a presidência da federação, ele imprime uma orientação evangélica de estudo à Federação Espírita Brasileira. Instituindo em 1889, um ano antes do seu desencarne, que foi em 1900, não é? Sessões semanais de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Bezerra de Menezes deixou obras também. Essas 3 obras que estão aí, Espiritismo e Estudos Filosóficos, nós estudamos este ano, em fevereiro, no nosso curso de férias. E temos aí uma outra obra também, que é A Loucura sob Novo Prisma, que merece também o nosso estudo a respeito das abordagens que Bezerra de Menezes desenvolve a respeito das questões da loucura e esta nova perspectiva de análise e de estudo dela. Também Guilhom Ribeiro e Bittencourt Sampaio nos deixaram obras. Esta obra do Bittencourt Sampaio, A Divina Epopeia, quem gosta de versos deve ler, porque Bittencourt Sampaio pegou o Evangelho de João e o escreveu em versos 1 decassílabo. Ele transformou todo o Evangelho de João em versos, porque ele diz que aquele Evangelho é uma verdadeira epopeia. Por isso chamou esta obra de Divina Epopeia. Merece a nossa leitura. E Guilhom Ribeiro, nesta obra, Jesus, nem Deus, nem homem. Trazemos aqui a figura de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo não escreveu livro nenhum, mas ele atuou diretamente na divulgação da doutrina espírita. E o seu trabalho fez com que raízes se desenvolvessem, e ele próprio está nas raízes do Cefac. E as raízes que ele fez trouxeram livros que nós veremos e que são muito importantes para nós e muito especialmente para o Cefac. Mas só lembrando o Eurípides Barçanufo, ele fundou o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do mundo, em 1907. E, para nós da Fraternidade Allan Kardec, a corrente magnética que utilizamos na desobsessão é fruto do trabalho de Eurípides Barçanufo e que a casa aprendeu vendo a sua aplicação em Palmelo com os trabalhos de Jerônimo Cândido Gomídio, o Jerônimo Candinho, como era conhecido. Deste trabalho, 2 obras foram publicadas, e nós veremos mais à frente. Mas vamos entrar aqui na parte da consolidação da obra por Francisco Cândido Xavier. Esta aqui, nós vamos dar uma passada rápida para vocês, para que vocês conheçam, porque muito disso vocês já viram, vocês já conhecem, vocês já ouviram em outros momentos. Volume de obras publicadas, 439 obras em diversos idiomas. Estima-se uma tiragem de mais de 40 milhões de exemplares. É muita coisa, meus irmãos. Um volume de obras publicadas, olha, vejam, 10.400.600 exemplares. 17.800
181, essas só são as de Chico. A de cima, nós temos as de Allan Kardec. E só de O Evangelho, 1.782.000 exemplares de obra. A literatura espírita é muito grande, tem muita coisa para nós conhecermos, meus irmãos. A produção de Chico, então, vejam, 6 livros por ano ele produzia, um livro a cada 2 meses. Quem pode fazer isso? O reflexo do trabalho deles. Isso, o Gilson comentou na aula que ele fez, do que os espíritos precisam na comunicação, dos arquivos do passado, do vocabulário do presente, das facilidades intelectuais. E Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que quando os espíritos encontram um médium povoado desses conhecimentos e rico em conhecimentos latentes, que são obtidos, né, em vidas anteriores, de natureza a facilitarem as comunicações, dele, de preferência, os espíritos utilizam. Isso é para a gente entender um pouco o trabalho do Chico. O trabalho de Francisco Cândido, na produção literária, nós podemos dividir em fases. A primeira fase, que nós podemos dizer que foi a do chamado, a dos poetas, dos literatos. A segunda, do esclarecimento, surgindo aí Emmanuel e André Luiz, muito especialmente. E a terceira fase, que é da consolação, quando surgem as obras de consolação, as mensagens para familiares, que vêm trazer a resposta da continuidade da vida. A primeira obra é essa, Parnaso de Além Túmulo, que comentamos lá na nossa abertura e que foi lançada ainda na gestão de Guilhom Ribeiro na Federação. A segunda obra, a Cartas de uma Morta, merece a nossa leitura. Maria João de Deus não é nada mais, nada menos do que a mãe querida de Francisco Cândido Xavier na sua última reencarnação. Temos também o surgimento aqui de Humberto de Campos com esta obra, Crônicas de Além Túmulo, que surgiu em 1937. Posteriormente, ele passa a assinar nas suas obras como o Irmão X. Vejam, meus irmãos, olha, nós só estamos começando. Depois, na fase do esclarecimento, surge Emmanuel, 132 obras, 32% da produção literária de Francisco Cândido Xavier veio do espírito Emmanuel. E aqui nós iniciamos a consolidação das obras de Kardec. Então, vejam, o ensino moral nós temos no Evangelho. Isso fica bem claro para nós, mas nestas obras, 50 anos, há 2000 anos, Ave Cristo e Paulo e Estevão, nós temos os atos comuns da vida do Cristo. É a história do cristianismo sendo aberta para o nosso conhecimento. Tem ainda reflexões sobre os ensinos morais nessas obras. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva. São passagens do Evangelho com o desenvolvimento das ideias feitas pelo Espírito Emmanuel. As páginas evangélicas, esse livro aí, Pão Nosso, né? Our Daily Bread, né? Ganhou um prêmio, não é? O Christian Thought, não é? O pensamento cristão, em 2015. Vejam a importância da obra espírita. A segunda fase do esclarecimento, nós temos o surgimento, então, de André Luiz, 37 obras. E aí o descortinar do mundo espiritual se abre para todos nós. E aí nós vamos ter, meus irmãos, se nas obras básicas nós temos os princípios e leis, nas obras vinda por Francisco Cândido Xavier, nós temos a descrição da vida, das relações. É uma complementação. Se nós temos ainda nas obras pluralidade, leis de causa e efeito, nas obras Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, nós temos as aplicações das leis com casos reais descritos por André Luiz.
Se nós temos no livro dos médiuns os princípios sobre mediunidade, efeito moral dos médiuns, preparação do médium, os processos obsessivos, na obra, nos domínios da mediunidade, em libertação, em sexo e destino, nós temos as aplicações dessas leis com casos reais. Se nessas obras básicas nós temos princípios e leis, porque esta é a base, que trata de perispírito, criação, obsessão, sexo e mediunidade, em evolução em dois mundos e em mecanismos da mediunidade, nós temos os desdobramentos e as aplicações de tudo isso, nos trazendo e facilitando a nossa reflexão e o nosso conhecimento. A terceira fase de consolação são depoimentos, respostas, notícias daqueles que foram e trazem as informações para os que ficaram. Nós temos aqui Jovens no Além, é uma das obras, Claramente Vivos e tantas outras que vocês conhecem e que nós não temos como colocá-las todas aqui. Mas nós temos também Humberto de Campos, que citamos no início e que surgiu com 16 obras, 4% dessa produção literária, com informações e conteúdos que merecem a nossa leitura e a nossa reflexão. Evangelho e ensino moral, meus irmãos, conforme nós falamos, e a obra Boa Nova, casos da vida do Cristo, conforme havíamos comentado. 30 casos que merece a leitura, a atenção de todos nós. Nós fizemos um curso de férias, inclusive, tratando da Boa Nova. Aqui no Pinga Fogo, que foi um programa que a TV Tupi mostrou em 1971, foi depois transformado em livro, com temas que são esses: pena de morte, crianças excepcionais, transplante, cremação, homossexualidade. Em 1971, eram respondidas essas temáticas por Francisco Cândido Xavier. Outras obras que são a continuidade. Em A Gênese, nós temos a continuidade dela em A Caminho da Luz, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O Livro dos Espíritos, nós temos no mesmo formato de perguntas e respostas a continuidade em O Consolador. O Livro dos Médiuns, nós temos também a complementação e a continuidade na obra Seara dos Médiuns. Então, vejam, a consolidação sempre vindo por Francisco Cândido Xavier. E o céu e o inferno na obra Justiça Divina. A última obra lançada por Francisco Cândido Xavier, que temos notícia, existem informações de outras, mas eu, particularmente, pela pesquisa que fiz, não encontrei, é esta obra, Militares no Além, que tem o seu prefácio assinado por Ana Neri, que foi uma enfermeira que desencarnou como servidora voluntária na Guerra do Paraguai. No campo da ciência espírita, nós temos aqui uma literatura vasta também, de escritores encarnados, que já desencarnaram, como Hernani Guimarães Andrade, que fundou o Instituto de Pesquisa Psicobiofísicas no Brasil. Então, nós temos esta obra, esta outra obra e esta outra obra também. Temos o doutor Jorge Andréa, que já esteve no Cefac, lá no nosso púlpito, falando para a casa e para os seus frequentadores. Ele desencarnou em 2019, se não me... Foi não, 2017, com 100 anos, isso mesmo. Nós já citamos esta obra dele por várias vezes, Forças Sexuais da Alma, e também A Visão Espírita das Distonias Mentais. Olha, meus irmãos, quanta coisa! Isso é ciência. Ciência espírita, por um médico espírita. Temos aqui o nosso querido Hernani Trindade Santana, que está nas raízes do Cefac, a obra Amar e Servir, Correio entre Dois Mundos, Notação de um Aprendiz. E esta obra que vocês terão a oportunidade de ouvir um pouco de um dos capítulos no nosso estudo, a obra Universo e Vida, onde Áureo
dirigente espiritual da nossa casa, penetra no campo da ciência, desenvolvendo diversas ideias da evolução, da natureza da matéria, do psiquismo, não é, das propriedades psicobioquímicas da energia mental, e o magnífico capítulo Filho do Homem, que será objeto do nosso estudo. Aqui, uma obra que a nossa casa publicou, não é, em homenagem e em comemoração aos 40 anos do lançamento de Universo e Vida. Temos também o Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Aí são obras ditadas pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografadas por Divaldo Franco, e que são a base do nosso curso Desequilíbrios Mediúnicos, Causas e Consequências. São todo um conjunto de obras voltada à questão da obsessão e da mediunidade, conforme vocês podem ver e terão a oportunidade de estudar na nossa casa. Divaldo Franco é um conjunto de obras que todos vocês conhecem e já ouviram falar, não é? Um conjunto muito grande, e muito especialmente aquelas que são assinadas pelo espírito Joana de Ângeles e que está muito na linha da psicologia também. E a médium que nós não poderíamos deixar de citar com as obras que vieram também pela sua mediunidade, que é a dona Ivone do Amaral Pereira, uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, não é? E que nos trouxe pela sua mediunidade Dramas da Obsessão, que já foi curso da nossa casa também, não é? Ditada pelo espírito Bezerra de Menezes, e a obra Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, e também Nas Telas do Infinito. Vejam, meus irmãos, nós temos muita coisa em termos de literatura espírita. E a contribuição do Cefac? Está aí, meus irmãos, duas obras. As correntes mento-eletromagnéticas na desobsessão coletiva. Em 1971, é implantado no Cefac o atendimento da desobsessão coletiva. 50 anos de desobsessão coletiva. E este livro foi escrito pelo Dr. Gilson, o nosso fundador. E 33 anos nós temos esta obra, que é Estudando André Luiz, que é a base dos cursos que nós atuamos na parte de formação mediúnica. Inicialmente, ele era composto de 8 capítulos. Depois, com a evolução, nós temos 17 capítulos em cada uma das temáticas, em cada um dos cursos da área de formação mediúnica, nesta obra, que ainda é e será sempre utilizada por nós. Finalizando, meus irmãos, nós temos aí a bibliografia de tudo aquilo que nós apresentamos para vocês e deixamos agora ainda uma perguntinha para movimentar todos vocês. Depois de tudo o que você viu e ouviu, dentro de toda a rapidez e de uma apresentação simplesmente, você se sentiu mais motivado a ler um pouco mais? Responda também para nós aí no nosso chat. E vamos passar aí para a continuidade do nosso estudo, aí contando com o trabalho da Nara, da Jamira e de toda a equipe.